Amados irmãos, nós continuamos observando os milagres de Jesus relatados nos evangelhos e queremos hoje pensar sobre esta cura, a cura de um cego em Betsaida. Um texto um tanto interessante, um texto que traz alguns detalhes peculiares. É um texto que só foi relatado pelo evangelista Marcos. Esse texto não se encontra nos demais evangelhos. Somente Marcos relatou essa passagem, essa história, esse acontecimento. E é bastante comum, meus amados, vermos o nosso Senhor Jesus Cristo curando os doentes, tocando em alguns deles. Em alguns dos doentes a quem Jesus cura, Ele deixa a sua marca em seus corpos, tocando neles, curando suas enfermidades. No entanto, esse não era o único modo que Jesus usava para curas. Nem sempre Jesus tocava naqueles a quem ele curava. Ele também curava com apenas uma palavra. Ele curava dando uma ordem. Ele curava até mesmo sem estar na presença daquele que necessitava da cura. A grande questão, meus amados, é que Jesus tinha lições a ensinar sempre que curava algum enfermo. Ele tinha lições para ensinar àqueles que o estavam vendo, àqueles que presenciavam. Mas ele também tinha lições para ensinar para toda a humanidade ao longo da história humana, ao longo dos séculos e chegando até nós. Jesus queria que nós entendêssemos que Ele tinha o poder para curar, mas que o seu poder, Ele ultrapassava a mera cura física. O poder de Jesus, Ele vai além da cura de uma doença no corpo. Nesse texto que nós lemos, meus irmãos, Jesus ele se afasta. Observe, o texto diz que trouxeram um cego para Jesus, rogando que Jesus o tocasse. As pessoas sabiam que o toque de Jesus era poderoso. Jesus já havia curado muita gente com um toque. Então trouxeram aquele homem cego para que Jesus o tocasse, rogaram a ele para que Jesus o tocasse. E é interessante que Jesus toma aquele homem pela mão, diz o texto no verso 23. Jesus tomou aquele homem pela mão e o levou para fora da aldeia. Jesus sai daquele lugar, sai do meio das pessoas. É interessante observar o evangelho de Marcos, porque ele sempre vai tocar no ponto de que Jesus ele não queria que se divulgasse o que ele fazia. Observe que nesse relato aqui, Jesus, quando cura o homem, ele diz: vá para casa, não entre na aldeia, vá para a sua casa. Marcos sempre vai mostrar Jesus curando e dizendo: não conte a ninguém, não diga a ninguém o que foi feito, o que foi realizado. Porque, amados irmãos, Jesus ele tinha um propósito. Jesus não queria ser reconhecido apenas como um milagreiro, como aquele que fazia sinais e com isso ele arrastaria para cima de si uma fama, como muitos querem fazer hoje. Hoje as pessoas estão aí alardeando milagres. E nós podemos dizer que, não que nós não creiamos em milagres,
Eles existem, mas que em quase sua totalidade, esses pretensos milagres que se colocam hoje e que se faz a propaganda, na verdade, são falsos. Preste bastante atenção, porque o Evangelho não é moeda de troca, o Evangelho não é motivo para enriquecimento de ninguém, o Evangelho não deve ser usado para que alguém fique famoso e reconhecido. Muito cuidado com aqueles que tornam-se grandes celebridades, usando o Evangelho para isso, e o que a maioria das pessoas que hoje estão aí nos holofotes, dizendo realizar curas, o que eles estão fazendo é buscando autopromoção, e não era esse o objetivo de Jesus. Observe, amados, que Jesus ele faz de maneira diferente nesse milagre aqui. Na maioria dos milagres, Jesus ele cura as pessoas instantaneamente. Ele toca, a pessoa fica curada. Ele dá uma ordem, a pessoa fica curada. Ele manda que o espírito imundo saia e ele sai. Ele manda que a lepra desapareça e a lepra desaparece. Ele toca e o milagre acontece. Mas nesse caso aqui, Jesus faz diferente. Ele trabalha de uma maneira menos imediata. Ele concede uma parte da bênção num primeiro momento, dá uma pausa, ele leva aquele homem a considerar a sua situação. Observe que aquele homem era cego. O texto diz que Jesus tocou nele, aplicou saliva nos olhos daquele homem e depois perguntou: você vê alguma coisa? E aqui nós chegamos ao tema da nossa mensagem nessa noite. O que você vê? Jesus faz uma pergunta para aquele homem: o que é que você está vendo? E a resposta daquele homem, que nós encontramos no verso 24, é: vejo os homens. Então ele agora estava vendo. Aquele homem era cego. E Jesus disse: você vê alguma coisa? Ele disse: vejo os homens. Ele agora via. Mas observe que o complemento da resposta daquele homem é intrigante. Olha o que é que ele diz: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Observe, amados irmãos, que Jesus ele não cura aquele homem imediatamente. Aquele homem agora estava vendo, mas era uma visão distorcida, uma visão turva, opaca, não era limpa. A ideia do texto aqui é que ele via algo como se fosse um vulto ou vultos. Ele não via claramente. Então Jesus realiza uma segunda operação. Observe no verso 25. Então novamente ele pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Observe que Jesus ele faz uma segunda operação e aperfeiçoa aquela obra. Enquanto eu meditava nisso aqui, eu me lembrava do que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses, no capítulo 1, versículo 6. Ele diz: estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Irmãos, um texto como esse, ele pode sim ser tomado
como uma mensagem de salvação, porque qualquer texto da Escritura Sagrada é mensagem de salvação. Mas esse texto ele não deve ser observado somente pensando no foco daqueles que ainda não têm Cristo como Salvador. A mensagem desse texto é para quem não é salvo ainda, é para quem não é crente ainda, mas é também para mim e é também para você que já é crente, você que já é membro, você que já é batizado, você que ainda não é batizado, mas que já se converteu. Essa mensagem é para todos nós, não importa se você se converteu ontem ou se faz 50 anos que você é crente. Não importa qual o cargo que você exerce dentro da igreja, não importa qual é a sua posição, não importa. Esse texto tem mensagem, tem ensino precioso para mim e para você. Porque observe que esse milagre que está aqui diante de nós, ele retrata uma cura progressiva que Jesus realiza naquele homem. Aquele homem passou a ver, mas ele tinha uma visão obscurecida. Isso aqui, meus amados irmãos, é o retrato da alma que ainda não foi plenamente iluminada. Ela até já tem uma visão espiritual. E mais uma vez aqui nos lembra outra passagem da Bíblia, Provérbios 4, verso 18, quando ele diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Não se engane não, meu amado irmão. Não pense que porque você tomou uma decisão na sua vida, as coisas já estão plenas na sua vida. A nossa vida é uma caminhada, é um passo a passo, como cantava o pastor Feliciano Amaral. Cada passo é um degrau, cada dia é uma história, cada momento um novo aprendizado, cada momento um novo crescimento. Então nós precisamos olhar para a vida cristã dessa forma. Independente se você já é um crente ou não, se você ainda não tomou uma decisão de seguir a Cristo, de servir a Deus, de ser um salvo em Cristo, esse é o primeiro passo. É o primeiro passo. Eu gosto sempre de comparar com aquela passagem da Escritura que diz: a porta é apertada. E depois da porta, o que é que vem? Um caminho estreito. A figura é essa. Ele diz estreita, palavra de Jesus, né? Estreita é a porta e é apertado o caminho. Ou seja, nós passamos pela porta. Quem é a porta? É Cristo, é Jesus. Jesus disse de uma certa feita: eu sou a porta. Mas ele disse também: eu sou o caminho. Então nós passamos pela porta, e quando nós passamos pela porta, o que é que vem à nossa frente? Um caminho apertado. Esse caminho é cheio de espinho, esse caminho é cheio de pedra, é cheio de curva, é difícil, mas é um caminho que nós precisamos trilhar para chegarmos até a nossa morada celestial. A Escritura nos diz que é com dificuldade que o justo é salvo. E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai parar, onde vai comparecer o ímpio? Então observe, meus amados, que a conversão é o início de uma jornada, é o início de uma caminhada. Nesse texto nós temos aqui uma pessoa com um entendimento obscurecido. Não era um homem possesso, não era um homem leproso, não era uma doença contagiosa, mas era um homem cego. E nós sabemos que na Bíblia a cegueira ela sempre representa a falta de entendimento,
a falta de conhecimento. E é isso que esse texto nos ensina. Nós temos aqui um homem sem o entendimento claro da palavra de Deus. É preciso lembrar que esse texto nos traz a ideia de alguém que, embora tenha se encontrado com Cristo e recebeu o toque de Cristo, isso nos chama a atenção. E eu preciso que você esteja bem atento para que você não perca o nosso raciocínio. Nós estamos tratando de alguém que recebeu um toque de Cristo, mas que ainda estava obscurecido. Ainda não tinha uma visão clara de Cristo. E deixa eu dizer a você, meu amado irmão, tem muita gente assim hoje em dia, nas igrejas. Tem muita gente que está frequentando a igreja há muito tempo, já anda com os crentes há muito tempo, já se acostumou, já se habituou, e isso é maravilhoso. Nós nos alegramos que as pessoas estejam conosco, que as pessoas estejam ouvindo a palavra, que as pessoas estejam aqui para aprender mais de Deus, para que possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. Mas é preciso entender que essa é uma situação perigosa. Tem muitas pessoas que estão caminhando, estão juntos ali, mas ainda não tiveram uma clareza de Jesus Cristo. Ainda não tiveram aquele toque final. É como se Jesus estivesse ainda no primeiro toque. O texto diz que Jesus colocou saliva nos olhos do homem, e o homem começou a ver as coisas de modo embaraçado, embaralhado. E por vezes nós nos deparamos com pessoas que, em muitos aspectos até, embora não sejam ainda declaradamente convertidas, em muitos aspectos até, têm procedimentos melhores do que muitos dos que se declaram crentes, mas ainda andam em terreno escorregadio, porque a visão deles ainda está embaraçada, embaralhada, não receberam aquele toque final de Jesus. E isso muitas vezes torna-se dúvida na cabeça de muita gente. Mas como é que pode uma pessoa que ouve tanto, uma pessoa que já ouviu tanto, que conhece tanto, e em outros aspectos também, meus amados, nós vamos encontrar muitas vezes dentro das igrejas espalhadas pelo mundo afora, pessoas que, mesmo já sendo declaradamente convertidas, até já foram batizadas, mas que não desenvolvem a sua vida espiritual, que não tem crescimento, que não progridem, que permanecem sempre do mesmo jeito, sempre da mesma forma, não dá um passo à frente, não evolui. E eu fico pensando, amados, como carecemos da visão de Deus na nossa vida, da visão espiritual. Porque é muito comum nós vermos pessoas que não descansam em sua vida profissional, que não têm dificuldade de se desenvolverem profissionalmente no comércio, no trabalho, no seu emprego, nos seus negócios, nas suas atividades, que se empenham, que se engajam, que se preocupam, que corre atrás, que busca e cresce. Tem muita gente que cresce, louvado seja Deus por isso, se o trabalho está sendo bênção de Deus na sua vida. Corra atrás, cresça, busque. Mas ao mesmo tempo, há muitas pessoas que têm uma dificuldade imensa
de experimentar o mesmo tipo de engajamento, o mesmo tipo de envolvimento, o mesmo tipo de crescimento na vida espiritual. E continua a vida inteira vivendo como se estivesse no início da vida, não desenvolve, não cresce, e não está certo uma pessoa que não cresce. Estava essa semana no consultório médico, a última sexta-feira, e estava do meu lado uma senhora com uma criancinha no colo, e a gente ficou conversando um pouco ali. Ela começou a me contar a história daquela criança. Ele bem pequeno, bem magrinho, muito pequenininho, não aparentava ter ali mais de 3 ou 4 anos. E conversando com aquela mulher, e ela me disse: Bento é uma bênção de Deus na minha vida. O nome da criança é Bento. E eu disse: qual é a idade dele? Ela disse: 7 anos. Eu até me espantei quando ela falou 7 anos. Eu não disse, não falei do meu espanto, mas eu fiquei admirado. E ela disse: ele já passou por 27 cirurgias. E ainda tem muitas outras para passar. E ela começou a me dizer de que algumas o médico queria fazer. Ela disse: agora não, essa não, tem outras mais urgentes. Ele não fala, ele não ouve, ele ouve com muita dificuldade. E uma das próximas cirurgias dele seria para um implante de um aparelho no ouvido. Veja, irmãos, quando a gente vê uma história dessa, a gente fica tocado. E me marcou. Ela disse: olha, Bento já é conhecido em toda a rede aqui hospitalar. Toda essa rede de hospitais aqui, quando chega, todo mundo conhece Bento. Toca a nossa percepção. Mas existem muitos Bentos espirituais espalhados por aí afora. Não cresce, não desenvolve, não fala, não ouve, enxerga com dificuldade, e precisa o tempo todo ser tratado, passar por procedimento cirúrgico, porque não desenvolve. Nós precisamos desenvolver a nossa salvação. Observe, amados irmãos, Jesus aqui, ele aparece, os amigos daquele homem levam aquele homem até Jesus. O texto diz que levaram o cego a Jesus, rogando para que Jesus tocasse nele. Aquele homem precisava de pessoas para levá-lo. Ele não podia ir sozinho, porque ele não enxergava. Ele não poderia chegar sozinho até Jesus. Ele foi levado. Quantas pessoas estão assim ao nosso lado? Quantas pessoas estão de uma forma que não conseguem ir sozinhas a Cristo? Até porque, amados irmãos, todo aquele que não tem Cristo como Salvador, ele não consegue ir sozinho. Ele precisa ser levado, alguém precisa conduzi-lo a Cristo. E aquele homem então, ele tem um encontro com Jesus, e acredito eu que ele ficou muito feliz, muito alegre, porque ele agora tinha a possibilidade de ser curado da sua cegueira. E aquele homem foi então tocado para Jesus, ou tocado por Jesus. E observe que Jesus leva aquele homem para um lugar afastado, para fora da aldeia. Ele usou um meio um tanto diferente. Ele usou de um meio que até poderia ser considerado algo
repugnante. O que foi que Jesus fez? Jesus aplicou saliva nos olhos daquele homem. Meus irmãos, aos nossos olhos, não é lá uma coisa muito normal. Já pensou? O texto diz que Jesus aplicou saliva. A ideia é que Jesus cuspiu nos olhos dele. É um tanto estranho. E aqui muita gente fica discutindo o que é que significa isso. Por que que Jesus usou saliva? Por que Jesus, de uma certa forma, o texto diz que ele aplicou. A gente não sabe exatamente a forma. A ideia aparenta no texto, especialmente nos originais, aparenta que Jesus cuspiu, mas não é muito claro isso. O fato é que foi usado saliva nos olhos do homem. E alguns vão dizer que é porque acreditava-se naquele tempo que a saliva ela tinha qualidades medicinais. Acreditava-se que a saliva ela tinha algo medicinal nela em si. E eu achei interessante, o reverendo Charles Spurgeon, ele diz: eu não acredito que seja esse o motivo pelo qual Jesus aplicou a saliva nos olhos do homem. Porque ele diz assim: parece-me sim que o uso da saliva fazia uma ligação entre a abertura dos olhos do cego e a boca do Salvador. Ou seja, por meio desse gesto representativo, a saliva conectava a iluminação do entendimento com a verdade que Cristo professava, com a verdade que Cristo ensinava. Não que Jesus entendesse, não que Jesus tivesse feito isso porque a saliva fosse realmente medicinal, mas de alguma forma Jesus queria comunicar algo. Nós cantamos aqui o segundo hino do Salmos e Hinos, palavras de vida. De onde é que vêm essas palavras de vida? Elas vêm de cima, como nós cantamos. Elas vêm do nosso Deus, elas vêm do nosso Senhor, do nosso Salvador. Então, amados irmãos, evidentemente que aqui o que está em questão é a visão espiritual que aquele homem precisava ter. Os seus olhos precisavam ser abertos e de uma forma toda especial, os olhos espirituais daquele homem. Porque de fato Jesus usou a saliva, a gente só pode ficar no campo da especulação. A gente só pode fazer conjectura. Enquanto um vai achar que é porque as pessoas acreditavam que a saliva era medicinal, outro vai dizer: não, de maneira nenhuma, não acredito, não posso acreditar que Jesus pensava dessa forma. Mas Jesus queria comunicar algo espiritual, algo que saísse da sua boca. O fato, amados irmãos, é que Jesus aplica a saliva nos olhos do homem e aquele homem passa a ver. Como nós falamos, como nós já colocamos aqui, de início a visão daquele homem ainda não era plena. No primeiro toque de Jesus, a visão daquele homem ainda não era plena. E no segundo toque foi que aquele homem foi completamente curado. Agora, o ponto que eu quero tocar aqui é esse: Jesus não usou nenhuma substância especial, não usou nenhum unguento, nenhum incenso, nenhuma erva, nada que pudesse ser de fato conhecidamente medicinal, mesmo naquela época. Mas Jesus deu de si mesmo. Ele usou a saliva saída da sua própria boca, dos seus lábios. Ô meus irmãos, de onde é que vem a vida?
Quando a gente vai para Gênesis, o que é que nós encontramos? Qual é a ferramenta que Deus usa para criar todo esse universo que nós não conseguimos nem mensurar? Você já parou para pensar na vastidão, na imensidão do universo? A gente pensa no Brasil, é muito grande, né? A gente diz assim, o Brasil é um país que tem dimensões continentais. O Brasil é do tamanho de um continente. Mas aí quando a gente olha para o mundo todo, é uma coisa inimensurável, inimaginável. Se a gente pensar na imensidão que é o planeta Terra. Existem coisas no planeta que ainda o homem não conseguiu chegar. Existem lugares que ele não chegou ainda. Existem coisas que ele não conseguiu ainda mensurar. De tão vasto e tão imenso que é o planeta. E um certo dia eu vi uma imagem, uma simulação do tamanho do planeta, e a imagem vai abrindo, começa mostrando o planeta Terra, que já é imenso, e a imagem vai abrindo, os outros planetas vão aparecendo, e aí vai abrindo, vai expandindo, e você vê o planeta diminuindo de tamanho, e vai aparecendo a galáxia, e aí vão aparecendo outras galáxias. Daqui a pouco você já não vê mais o planeta Terra, porque ele se perde. O planeta Terra, meus irmãos, ele é um grão de areia no meio da imensidão que é o universo criado por Deus. Dá para imaginar o que é isso? Qual foi a ferramenta que Deus utilizou para criar toda essa imensidão? Não fique pensando que Deus criou só o planeta Terra, não. Deus criou tudo que existe. E a ferramenta foi a palavra da sua boca. A palavra que saiu da sua boca. O poder da palavra. Jesus é a palavra. João vai nos dizer que ele estava no princípio com Deus e foi ele que fez todas as coisas, e sem ele nada do que foi feito se fez. Paulo nos diz que ele não somente fez todas as coisas, mas ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. E a Escritura nos diz que no final de todas as coisas, na consumação de todas as coisas, quando finalmente ele vai vencer o diabo em definitivo e aprisioná-lo para todo sempre, ele vai fazer isso pelo poder da espada afiada que sai da sua boca. O que é que significa isso? Ele usará o poder da sua palavra, o poder da sua boca. Ele usou o poder da sua boca para criar todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Ele curou aquele cego e ele também dá vida. O que é que garante a salvação? Como é que o homem chega ao conhecimento da verdade? É pelo poder da palavra de Deus. Não é por causa de movimento. Não é por causa de templo bonito, não é porque o som é legal, não é porque o lugar é agradável, não é porque o culto é divertido, não é porque tem jogo de luz, gelo seco, grupo de dança, grupo disso, grupo daquilo. Nada dessas coisas tem valor nenhum. É a palavra de Deus que transforma vidas. É o que sai da boca de Deus que transforma o pecador. Somente Ele, somente Cristo, somente Jesus Cristo pode abrir os olhos espirituais do pecador. Nem que para isso ele tenha que usar a saliva que sai da sua boca. E observe, meus amados,
Que grande bênção nós recebemos de Deus quando fomos alcançados por esse poder maravilhoso. Mas eu quero aqui, meus amados irmãos, caminhando para o término dessa mensagem, eu quero que você observe comigo. Olhe que Jesus concedeu àquele homem o poder para ver. Aquele homem era cego. Quando Jesus diz: você vê alguma coisa? Ele diz: eu vejo. Só que eu vejo os homens andando como árvores. E eu quero levar o seu pensamento aqui. Esse é o último ponto para a gente concluir. Mas eu quero levar o seu pensamento aqui para um ponto importante. Porque se uma pessoa pode ver, não importa se ela vê muito ou pouco, ela vê. Muito ou pouco, ela vê. Do mesmo modo, meus amados irmãos, é a percepção espiritual das pessoas. Há pessoas que, espiritualmente falando, conseguem enxergar algo, mas enxergam as coisas ainda muito embaralhadas, turvas. Há uma dificuldade de compreender certas verdades da palavra de Deus para muita gente. Não se esqueça que uma das coisas que é dita a respeito do povo de Deus, que foi dita a respeito do povo de Deus lá no Antigo Testamento, é: o meu povo se perde porque falta conhecimento. Conhecimento de quê? Da palavra. O povo de Deus ainda continua padecendo desse mesmo mal. Há crentes que têm uma dificuldade muito grande com verdades da palavra de Deus. Até enxergam, mas não enxergam plenamente. Quem sabe você é capaz de distinguir determinadas verdades, determinadas coisas no que diz respeito à vida espiritual. Quem sabe você conseguiu já distinguir que Jesus é o seu Salvador, que você precisa de um Salvador e que sem Cristo não há como salvar-se, sem Cristo não há meio de salvação. Quem sabe você já entendeu que a salvação que Jesus nos dá, ela é de graça e que Ele realmente nos livra da ira, Ele realmente nos livra da condenação, Ele realmente nos leva para a glória eterna. Quem sabe você já conhece tudo isso, você já entende tudo isso. Mas talvez você ainda tenha dificuldade com algumas coisas. Veja o que aquele cego disse: eu estou vendo os homens como árvores andando. Ele via, mas não via perfeitamente. Ele olhava para os homens e via árvores. E ele via árvore, mas ele sabia que não era árvore porque estava andando. Mas ele olhava e via andando, mas não parecia homem, parecia árvore. Você entende a confusão na cabeça daquele homem? É até interessante essa figura. Ele via vultos diante dos seus olhos. Sabia que não eram árvores porque estavam andando, mas pareciam árvores. E tem muita gente olhando para algumas verdades de Deus e vendo árvores andando. A dificuldade de distinguir entre aquilo que de fato é e aquilo que parece ser. A visão daquele homem estava confusa. Ele já tinha recebido a visão, mas estava confusa. Ele não podia fazer
a distinção, ele não conseguia diferenciar entre um homem e uma árvore. Assim também, meus amados, é a primeira visão dada a muitas pessoas espiritualmente que ainda têm dificuldade de enxergar, não consegue distinguir entre uma doutrina e outra, não consegue distinguir, por exemplo, entre a obra do Espírito e a obra de Jesus, não consegue distinguir entre a doutrina da justificação e a doutrina da santificação. Nós precisamos entender essas coisas, são doutrinas básicas da fé. Se eu pedisse para você escrever numa folha qual é a diferença da justificação e da santificação, será que saía alguma coisa? Coloca aí no papel o que é justificação e o que é santificação. Coloque aí no papel qual é a obra de Cristo, qual é a obra do Espírito. Coloque a diferença de uma para outra. Será que todo mundo consegue entender isso? Será que todo mundo consegue discernir isso? Tem muitos irmãos que conseguem ver, mas não conseguem ver nitidamente. Vê os homens como árvores andando. E exageram muitas vezes no modo de ver as coisas, porque o homem via, aquele homem que foi curado por Cristo, ele via homens, mas ele achava que eram árvores, e a árvore é muito grande. Para você comparar um homem com a árvore, só se você estiver enxergando o homem de forma muito maior do que aquele de fato é. Observe que ele estava fazendo uma confusão muito grande. E observe, amados irmãos, muitos têm feito esse tipo de confusão dentro da igreja, dentro do arraial evangélico. E não é à toa que hoje nós estamos vendo uma confusão muito grande no meio do povo de Deus. E hoje, quando as pessoas chegam e dizem assim, qual é a tua igreja? Minha igreja é congregacional. A tua igreja é igual àquela que tem lá na cidade tal? Você fica até com medo de dizer que é. Essa semana um rapaz me encontrou e conversando e... Sua igreja, a minha igreja é a igreja congregacional. Isso é a mesma que tem na minha cidade. E ele falou qual era a cidade dele. E eu até fiquei meio com uma certa dificuldade para dizer que era igual, porque eu conheço a igreja que tem na cidade dele. E embora tenha o mesmo nome da nossa, não é igual à nossa. E aonde isso vai parar? Quantas verdades existem? Quantas doutrinas existem? E aí eu estou falando aqui sobre justificação, sobre santificação, sobre a obra de Cristo, sobre a obra do Espírito. Certa vez, não foi aqui, eu estava no Cabo ainda. Eu queria um material para trabalhar os 28 artigos. E fui procurar na sede da denominação. Os irmãos, ao menos os que são membros da igreja, devem saber o que são os 28 artigos, né? A síntese doutrinária da nossa igreja, a síntese doutrinária das igrejas congregacionais do Brasil. E eu fui procurar saber na sede nacional da denominação. Então eu fui encaminhado para o departamento correspondente, o departamento de publicações literárias da denominação. Então fale com o pastor fulano de tal, que ele é o responsável por isso. Então eu liguei para ele. Eu disse, pastor, é o seguinte, eu gostaria de saber se há material aí disponível para os 28 artigos, que eu quero trabalhar aqui na igreja. E sabe o que foi que eu ouvi? Ele disse, rapaz, você é corajoso, viu? Você tem certeza que quer estudar os 28 artigos na igreja? Eu disse, quero, pastor. Por quê? Porque ninguém quer estudar isso hoje mais não. É doutrina. Isso é cansativo. Ninguém se preocupa mais com isso. As pessoas inventam temas, autoajuda, temas mais diversos, mais variados.
Eu fico muito preocupado com temas e mais temas, e muitas vezes você vai procurar o tema e você vai entender o porquê do tema, vai procurar saber o porquê daquilo ali, e nem as pessoas que escolheram sabem explicar. Isso já aconteceu. Uma vez as irmãs da União Feminina vieram: pastor, a gente queria que o tema da nossa festa fosse esse. Aí me mostraram o tema, e eu vi que era um negócio que não tinha muito sentido. E eu disse: por que esse tema? E eu não souberam explicar. E nós precisamos, irmãos, saber explicar, como diz o apóstolo Pedro, saber explicar o motivo da nossa fé, saber explicar qual é o fundamento da nossa fé. Nós precisamos, amados irmãos, saber dizer em que nós cremos, e o mais importante de tudo, meus amados, doutrinas fundamentais da nossa fé, que têm sido esquecidas, que têm sido relegadas, que têm sido deixadas, e muitas pessoas, muitos crentes estão como o homem que foi curado no seu primeiro momento. Ele via, ele enxergava, mas a visão era turva, era opaca, era embaralhada, como a gente costuma dizer, era embaçada. Ele não conseguia distinguir adequadamente o que era que ele estava vendo. E eu quero terminar, meus amados, dizendo da importância que temos, ou da importância que há em nos esforçarmos. Ah, pastor, já sou crente, já sou antigo na igreja, tudo que o senhor quiser ensinar eu já sei. Se você pensar assim, eu lhe digo, seguramente você ainda não aprendeu. Você ainda não aprendeu a aprender. Se você acha que já aprendeu tudo, se você acha que não tem mais nada para aprender, se você acha que o que você já sabe é o suprassumo de tudo aquilo que pode ser ensinado, e que você não tem mais para aprender, eu sinto muito lhe dizer, você precisa aprender a aprender. Você precisa aprender a começar. Porque a palavra de Deus nos diz: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro diz isso, está na sua segunda carta, capítulo 3, verso 18. O apóstolo Paulo, escrevendo a Efésios, capítulo 4, verso 15, ele diz: cresçamos em quê? Em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Aquele homem finalmente foi restaurado, sua visão foi completamente restabelecida. Jesus tocou de novo nos seus olhos e sua visão foi plenamente restabelecida. Eu quero terminar dizendo a você: não fique satisfeito em simplesmente ser salvo, não fique satisfeito em simplesmente saber alguma coisa. Busque mais, procure crescer, procure saber mais, corra, se esforce. Se você se esforça tanto para dar o melhor no seu trabalho, na sua profissão, e isso é justo, é digno de que o crente em Cristo, o salvo em Cristo, ele seja um bom funcionário, um bom profissional, que ele seja um exemplo em todos os sentidos e em tudo aquilo que ele fizer, mas não negligencie a sua vida espiritual, meu amado irmão. E não se esqueça que a Bíblia, ela tem o poder de ser a palavra de Deus, mas é preciso que ela seja devidamente estudada e compreendida. Existem muitas diferenças de questões, de doutrinas e doutrinas na Escritura que é necessário que sejam bem compreendidas.
senão teremos problemas. É preciso começar a entender certas coisas, tentar entender o que é a velha natureza e a diferença que tem para com a nova. Jamais espere que a velha natureza vá melhorando até se transformar na nova por conta própria, porque isso nunca vai acontecer. A velha natureza, ela não faz outra coisa a não ser pecar, e a palavra de Deus nos ensina isso. Não confunda justificação com santificação. Lembre-se que a sua justificação, ela é definida no ato da sua conversão. Você não vai ser mais justificado quando chegar no céu do que foi quando você se converteu. Mas a santificação é um processo, é uma obra gradual, é realizada dia após dia pelo Espírito Santo na vida do crente. Portanto, você não pode confundir as coisas. Você precisa entender que a salvação, ela pertence a Deus e somente a Ele. Mas você não pode condenar Deus pela perdição dos ímpios. A salvação pertence a Deus e somente a Ele. Mas a condenação não é culpa de Deus. Por mais que você creia e entenda a doutrina da responsabilidade humana, nunca pense que o homem sempre vai se voltar para Deus baseado no seu livre-arbítrio, porque ele não vai. Não se engane. O homem não vai a Deus baseado no seu livre-arbítrio, não. Jesus ensinou que só vai a Ele aquele que o Pai levar. Não é o livre-arbítrio do homem que leva o homem para Deus. O livre-arbítrio do homem só leva o homem para pecar. Quem leva o homem para Deus ou seja, quem leva o homem para Jesus é o próprio Deus. Não confunda as coisas. Peça a Deus para você não ter essa visão turva. Peça a Deus, ore a Deus, clame a Deus, para você não ser escravo de nenhum sistema teológico engessado. E nunca diga em relação a um texto das Escrituras: eu não aceito isso. Jamais dê preferência a um texto em relação a outro. Precisamos aprender a enxergar as coisas como elas são. Ame a palavra de Deus, mas ame toda ela. Tenha discernimento da verdade, mas tenha discernimento de toda a verdade revelada. Não é só uma parte dela, é toda ela. Como é que você vai fazer isso? Você precisa deixar que Jesus toque em você. Observe, Jesus tocou naquele homem a segunda vez. E quando tocou, o texto diz que aquele homem passou a ver claramente e foi restabelecido. Agora, meus amados, haverá um momento, haverá um dia em que tudo será esclarecido. Quando é esse dia? É quando nosso Senhor Jesus vier e colocar um ponto final nessa história. Aí sim, naquele dia, tudo será consumado, tudo será claro, e nada vai ficar obscuro para nenhum de nós. Aguardemos, meus amados irmãos, ansiosos por esse dia. Que o nosso Deus nos abençoe.